Nosso convidado é já vou chamar de doutor, porque ele é doutor na área dele, seu Guilherme Rentes. Ele é profissional da área de desenvolvimento de pessoas. Olha, isso aqui é um tema muito interessante. O EAgrama é uma ferramenta de gestão emocional que dá caminhos para um melhor tratamento, digamos assim. Faz também treinamentos e depois vamos também falar até de inteligência emocional. Não é inteligência artificial, essa aqui é emocional. Doutor Guilherme, bom dia, muito obrigado por ter vindo, bom dia. Olá, Luiz, muito prazer, satisfação poder estar na minha cidade. Sou natural de Santo Ângelo, é uma satisfação Sim. poder retornar aqui. Estudei, fiz meu ensino médio aqui na escola da URI, fiz minha graduação também aqui. Fico muito feliz de poder retornar aqui para poder falar um pouco sobre esse trabalho do Enneagrama. Eu costumo fazer... Você mora hoje em Santa Rosa? Hoje eu resido em Santa Rosa, além do projeto do Enneagrama, da inteligência emocional, também sou diretor executivo de um escritório de contabilidade. Junto a nós temos 92 pessoas que nós gerenciamos lá para fazer contabilidade, né? E o Enneagrama nos apoia muito nisso porque nós precisamos de pessoas para fazer isso. E eu sempre costumo começar essa fala sobre Enneagrama provocando a nós pensar o que nós seríamos capazes de fazer se nós conhecêssemos melhor as nossas emoções. Tu deve ser de uma época, Luiz, que falar de emoção era como se a gente estivesse negligenciando, era uma coisa de quem estava meio errado. Né? Autoconhecimento, terapia era para quem estava doente. E as pesquisas nos últimos anos vêm mostrando que a parte emocional tem sido um fator crítico nas empresas hoje, principalmente no pós-pandemia. O Instituto Gallup, que é uma referência de pesquisas hoje dentro das organizações, a nível de mundo, trouxe uma pesquisa 2 anos atrás falando que 70% do engajamento das equipes se dão em relação ao gestor direto delas. Por que eu falo isso? Porque quando uma pessoa pede demissão numa empresa, ela não pede da empresa. Ela geralmente pede do gestor direto dela. Por uma questão de conflito, por não saber lidar um com o outro, por questões de relacionamento, por questões de convivência. E aí entra a parte emocional. Olhar para a parte emocional hoje significa que eu vou estar constituindo uma empresa mais focada em resultado, uma gestão mais assertiva de negócios, em cuidar mais das pessoas. Então o Enneagrama ele vem com uma perspectiva de nós conseguir entender melhor a nossa parte emocional e das pessoas que estão conosco. E o que nós ganhamos, o que nós queremos com isso? Mais negócios, mais assertividade, mais resultado. E todas as empresas hoje precisam de pessoas e de time. Você consegue ter resultado sozinho, mas Por é mais melhor... que a tecnologia tenha avançado nos últimos anos, últimos tempos, e até parece que avançou mais ainda durante a pandemia do Covid, porque aquela pandemia nos obrigou a buscar novas alternativas de trabalho, de ferramentas e tal, né? Mas nada substitui o homem. Nada. E o pessoal me fez uma pergunta esses dias sobre a terapia com inteligência artificial e eu me arrisquei a dizer que em tempo de máquina a moda é ser humano. Então, a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta e nós negligenciar a não utilização dela é um equívoco. Nós vamos utilizar ela e ela vai servir para muita coisa, mas o ser humano, para muitas coisas, ele vai ser insubstituível. O Enneagrama mostra muito bem isso. A parte emocional hoje nossa, nós não conseguimos se conectar com outra pessoa através da inteligência artificial. Ainda, Luiz, tu é da época que olhar nos olhos, atenção, conversar, né? As pessoas gastam muito dinheiro em treinamentos tentando trazer coisas absurdamente novas. Cara, faz o básico bem feito. Olhar nos olhos da pessoa que está contigo, entender o que ela está passando, ter mais empatia, conseguir compreender o que a pessoa quer. Isso é diferencial. As empresas que estão conseguindo olhar mais para isso hoje, para essa parte humana, estão se sobressaindo. Muito mais do que ter tecnologias de ponta, processos de ponta, pessoas de ponta. Pessoas que estão se sentindo cuidadas. O Instituto Gallup também traz muito isso. O que as pessoas mais têm buscado nas organizações? Sentimento de pertencimento e acolhimento. E é aí que o Enneagrama entra para apoiar como uma ferramenta de apoio para desenvolver os gestores, líderes, empresários, para poderem acolher as pessoas que estão ali. Essa é a nossa proposta. E é onde que eu busco diferencial dentro do treinamento do Enneagrama. Eu tenho 92 pessoas na minha equipe. O que eu vou entregar em sala é o que eu vivo durante o meu dia.
Eu acho que isso é primordial, assim, nós nos colocarmos a fazer algo que a nossa vida nos dá crédito, né? Estava conversando com um colega que veio comigo hoje aqui e eu dizia isso para ele, que nossa vida profissional tem que ter congruência com a nossa vida pessoal. Então, o que eu entrego em sala hoje, através do treinamento do Enneagrama e nas consultorias, quando tem oportunidade, nada mais é do que as experiências de vida que eu tenho. Então, nós buscarmos referências sólidas hoje para a gente conseguir se constituir. O senhor dá palestras, faz conferências em empresas? Também. Pode citar algumas? Claro, com certeza. É um escritório líder, que é o trabalho, o Sicredi também é um dos meus principais clientes, o Cressol também é um excelente cliente. Grandes empresas de Santa Rosa, já fiz treinamento com o pessoal da Stara, diretores da ACO, a própria FEMA lá em Santa Rosa. Então, tem várias empresas grandes em Santa Rosa, mais porque eu resido lá há 12, 13 anos. Aqui em Santo Ângelo não tanto, porque já não estou mais tanto tempo aqui. Já tive turmas de Enneagrama aqui na cidade. O pessoal do Sicredi formou muitas pessoas comigo. E estamos com a proposta de mais uma turma aqui em Santo Ângelo agora no mês de julho. Então, nós temos também um formato de palestras, de consultorias, mas o treinamento do Enneagrama hoje ele está estruturado em 10 encontros. Todos à noite, nas segundas-feiras à noite, aqui com turmas de 25 a 30 pessoas. Então, por que o Enneagrama se torna uma ferramenta importante? Porque a parte emocional hoje é uma decisão que nós precisamos ter. Quando as pessoas dizem assim, eu estou me sentindo mal porque eu não gostei que fulano fez algo em relação a mim. Estado emocional é decisão. O Luiz pode me fazer algo que eu não gostei. Tu pode me pedir desculpa e eu posso te desculpar. Mas se eu não decidir te perdoar, por mais que tu faça alguma coisa em relação a mim, para me ajudar ou para me prejudicar, se eu não decidir ficar de bem contigo, Luiz, isso não vai acontecer. Porque eu preciso decidir emocionalmente como eu quero me sentir. E nós negligenciar isso é fator preponderante para nós não termos sucesso no convívio com as pessoas dentro do negócio. Então, olhar para como as pessoas estão decidir e o que elas estão fazendo ajuda nós muito nos negócios e no relacionamento humano. O senhor fala mais no nível empresarial, né? Mas coisa que o senhor já deve ter visto muito também, mas eu fico espantado, por exemplo, hoje ninguém mais fala no telefone. É tudo no WhatsApp. O telefone fixo, aquele que... O meu primeiro que eu comprei, parcelei em 35 vezes. Hoje não existe mais. As pessoas vão num restaurante, levam o filho junto, a filha, cada um no seu celular, conversando, não sabe com quem, mandando mensagem. Isso é bom ou não é? Excelente pergunta, Luiz. O que eu costumo dizer no treinamento? No Enneagrama, nós não vamos avaliar sobre o que é certo e o que é errado. Não é sobre ser justo ou injusto. É o quanto os nossos comportamentos nos custam emocionalmente. E saber se no futuro, se nós continuarmos bancando algumas coisas, se no futuro isso vai ser viável para nós. Então, talvez eu falar para uma pessoa que está muito tempo no celular, saia do celular, vamos aproveitar. Talvez ela não goste disso. Agora, se eu mostrar para ela que no futuro talvez ela vai se arrepender do período que ela ficou no celular, isso vai ser muito mais efetivo do que eu apontar o dedo para essa pessoa, né? Qual é o tipo de comportamento, por exemplo, que ajuda e aquele comportamento que prejudica o ambiente, por exemplo? Todos os comportamentos que forem em excesso ou que forem acima do que o ambiente aceita. Por exemplo, se nós estivermos aqui, que nem nós estamos aqui, conversando, e entrar alguém gritando aqui, isso vai ser inaceitável, vai ser, no mínimo, fora da curva. Quando nós não conseguimos ter a percepção de que o meu comportamento está destoando do grupo, isso vai ser um problema. E esse é um ponto-chave, porque as pessoas não percebem que isso é prejudicial. Nós não nos conhecemos. O Enneagrama entra com essa proposta. Vou te dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Digamos que chegou 9 horas da noite agora e tu foi conversar com um grande amigo teu e tu almoçou arroz com feijão, certo? Certo. E aí teu amigo chega pra ti assim, pô Luiz, tu tá com feijão no dente. Tu vai olhar e, tá com feijão no dente. Tu vai se assustar, porque tu comeu feijão ao meio-dia, tu ficou com esse feijão no dente o resto do dia, né? O nosso comportamento é assim, Luiz.
nós não percebemos que existem partes de nós que nós repetimos que não nos ajudam. E quando a gente se dá conta disso, para que isso? Então o Enneagrama ele vem como uma proposta de eu entender qual é a parte de mim que eu estou repetindo, que não é saudável, que não tem justificativa ao longo do prazo eu manter esse comportamento, porque eu não ganho nada com isso. Então tudo que for muito distoante do lugar que eu estou, vai fazer com que o grupo por si só possa me colocar de lado. E talvez para os negócios isso é estruturante. Eu entender como o meu grupo se comporta e moldar isso é estruturante para nós termos resultado nos negócios. Digamos assim, uma boa gestão do diretor de uma empresa, por exemplo, isso vai influenciar positivamente os resultados? Eu acredito que sim. Nós lá no escritório, nós temos 92 colaboradores ao todo. A maior parte, na sua quase totalidade, já fizeram o treinamento, porque nós utilizamos o Enneagrama diariamente. E eu conversava com alguns colegas do Enneagrama a nível de Brasil, agora, semana passada, e a gente trazia isso. O diferencial hoje, o meu principal diferencial como instrutor de Enneagrama, é a experiência prática. Eu tenho equipe durante o dia. O Enneagrama não é meu principal negócio. Sou diretor executivo do escritório líder de contabilidade. Então, passa por mim 92 pessoas todos os dias que a gente utiliza a ferramenta. Isso é diferencial. Né? É a mesma coisa que você ir num personal trainer que ele não faz atividade física. Não tem como, ele não vive aquilo que ele entrega em sala de aula. Né? Então, o meu principal diferencial hoje, dentro dessa ferramenta, para transformar gestores em pessoas que têm uma inteligência emocional para cuidar de equipes e terem resultados melhores, é o fato de eu estar trazendo para a sala de aula exemplos que eu vivo com a minha equipe. É rechear com realidade. Fugir um pouco da inteligência artificial e desses exemplos da internet prontos. Mas esse grupo todo, 97 pessoas? 92 pessoas hoje. Mas elas trabalham no mesmo ambiente? Como é que é? Nós temos 4 unidades. A principal unidade em Santa Rosa, sim. com 50 colegas. Aqui em Santo Ângelo nós também temos uma unidade com 10 colegas. Temos mais Tuparendi e Santo Cristo. Uma faixa aí de 1.400 clientes a nível de Brasil, né? Atendidos por essas 92 pessoas. 1.400 clientes. Uma faixa de 1.400 a 1.500 clientes. Né? Esse é o nosso número aí desse último ano. Mas na área contábil? Na área da inteligência tributária. Inteligência tributária. Isso. Planejamento tributário, recuperação de tributos, planejamento patrimonial também, que as holdings hoje é uma tendência, né? Então, imagina que dos 92 colegas que eu tenho, 87 são mulheres. Isso é um grupo muito seleto, porque a mulher ela tem muito mais condição técnica e competência emocional para trabalhar dentro de um escritório de contabilidade pelo nível de desenvolvimento emocional que precisa ter. A pressão de prazos é muito grande. Né? Nada contra os homens, né? Mas lá no escritório nós temos as nossas melhores referências dessa parte tributária no sexo feminino. Os homens têm mais dificuldade de lidar com ambientes fechados, com tanta pressão. A mulher tem um outro olhar, não é? Mais detalhista, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, nós no escritório temos um ambiente essencialmente feminino, que as mulheres estão muito à frente de nós aí, Luiz. Nós temos que admitir isso, viu? Estão na frente de nós. Já passaram de nós. Muito bem, doutor Guilherme Rentes, muito obrigado por ter vindo. O senhor tem alguma atividade hoje em Santo Ângelo? Nós vamos visitar mais alguns empresários. Eu tenho um colega que visitou, fez o treinamento comigo agora na última turma em Santa Rosa, que é o Michael, está aqui conosco. E nós vamos visitar algumas empresas aqui, né? Temos algumas agendas. O treinamento inicia no mês de julho. Se alguém quiser mais informações, pode procurar no Instagram, enneagrama.conecta. A sua equipe faz treinamento tributário e... Também. Na área de investimentos, também dá dica? Se for necessário fazer algum planejamento de investimento, um planejamento sucessório, pode procurar nós, o escritório Líder Prime, ou pode me chamar direto no meu Instagram também, enneagrama.conecta, o pessoal da minha equipe de marketing vai atender e vai direcionar isso aí para quem for necessário, dependendo da dúvida. Parazinho quer lhe consultar no futuro, viu? Vamos lá então. Você é um grande investidor. Tá bom, doutor Guilherme, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, prazer muito grande lhe conhecer, né? Sempre é ótimo, é bom entrevistar pessoas inteligentes e talentosas. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Eu costumo dizer que o custo do cuidado
sempre vai ser menor do que o custo do reparo. A parte emocional hoje é a parte que mais deixa as pessoas doentes. Hoje a ansiedade, a preocupação, ela é mais patológica do que uma doença física, do que uma doença biológica. Por que as pessoas andam tão ansiosas? Preocupadas com o emprego, com o dinheiro? Porque a quantidade de insights que a gente tem hoje, principalmente pela tecnologia, criou-se uma dependência emocional de que a gente tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí a cabeça não para, né? E então, não adianta querer solucionar o mundo que não consegue, né? Não. Então, se não conseguimos mudar o mundo, vamos começar a administrar as nossas emoções, que é difícil. O problema às vezes está dentro de nós mesmos, né? Às vezes não. A maior parte está dentro de nós. A questão não é o que nos acontece, sim o como a gente se às vezes sente. tem que mudar. Exato. E isso é o processo mais difícil, né? Que a gente custa a aceitar. E o Enneagrama vem para apoiar nesse processo. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Um abraço e uma boa estada aqui em Santo Ângelo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Nos vemos em breve. Com certeza.